professor Orlando J. Santos e vou falar sobre o preconceito inserido na cultura tradicional iorubá e na cultura afro-brasileira. É espantoso observar o tratamento que os cidadãos iorubás dão às suas crianças do sexo feminino, pois subjugam suas capacidades e expressam claramente o quão são preconceituosos e machistas. É lamentável, mas parece que adaptaram um tipo de neurolinguística ancestral apenas o que eu poderia dizer? Apenas para reprimir a expressão da mulher. Tudo isso, não pense que não é, assim, não. Tudo isso é extraído dos relatos. Esse costume é tudo extraído do Ifá. Ninguém se comporta fora da lei do que considera sagrado. Mas a minha pergunta é, será que tudo é sagrado? Será que todo o comportamento humano é divino? No último vídeo que gravei, quando proferi a palavra homossexualismo, surgiu alguns cidadãos, e uma senhora especificamente, apareceu dizendo que o sufixo ismo significa doença. Eu gostaria de dizer a essa cidadão e outros que me consideraram homofóbico ou preconceituoso, qualquer coisa assim, que fosse verificar isso direito. Porque não é tudo que se diz que deve ser absolvido. Se ela viu esse ismo como doença na internet, veja outras opiniões, para realmente tirar a conclusão. Tudo que a gente ouve, a gente deve, primeiro, duvidar, depois criticar, depois criticar de novo. E só então eu poder tomar a decisão e poder falar realmente o que acha. Não é na base, eu estou achando e alguém disse está certo assim. Então, o preconceito iorubá é vergonhoso em relação à mulher. É vergonhoso. A cidadã iorubá e o cidadão iorubá, quando se casam, eles são obrigados a oferecer para a família de ambos os lados um filho masculino. Porque todos acreditam que só através do filho masculino a família poderia ter continuidade. Porque a mulher iorubá, ela não tem o direito de assumir o comando da família quando o seu pai morre. Ela não tem o direito de assumir a responsabilidade da família se por uma fatalidade ficar viúva. Se o casal não oferece aos seus familiares um filho do sexo forte, eles estão lascados, são condenados, vão passar vergonha, porque todos vão criticá-los. Aí a alegria do namoro, a alegria do noivado, a alegria do casamento, os festejos com muito vinho de palma e muito comes e bebes, se transforma em tristeza, vira depressão. Isso não é digno. Isso não é digno de uma sociedade que tem, dentro de um sistema oracular, de um sistema cultural de ensinamento, de sabedoria e outras coisas mais, uma forma de vida dessa.
Hoje nós ouvimos na internet e todo o babalaú brasileiro falando de sabedoria, que faz sabedoria, que faz sabedoria, e faz sabedoria, e de repente aparece um para dizer: homossexual não pode ser iniciado em Ifá. Por quê? Homossexual não tem Deus, não? Homossexual não tem orixá, não? Homossexual também não tem ancestrais? De onde foi que vocês, babalaôs, brasileiros e nigerianos, extraíram isso? De onde foi? Onde está escrito em qualquer código do Ifá a palavra homossexual? Os iorubás nem têm sequer uma palavra que designe isso. Os nigerianos não têm uma palavra que designe esse comportamento sexual de ninguém. Por outro lado, é bom saber, a homossexualidade está em todos os níveis da natureza, do homem ao macaco, do rato aos pássaros. E aí? Ifá não é vida? Todos nós não estamos inseridos nesse contexto? Ifá não nos ensina que somos parte do todo? Eu não sou maior nem menor que a menor das bactérias. Eu não sou melhor do que o homossexual. É preciso que comecemos a pensar e a respeitar os outros. Porque ficar dizendo tolerância, o homossexual não precisa ser tolerado. Ele precisa ser respeitado. Agora é bom entender que não se pode confundir o homossexual daquele que opta pela homossexualidade. Aquele que opta pela homossexualidade é tarado. Tem desvio de caráter, tem desvio de conduta. Esse é igual o estuprador, o ladrão, é igual a qualquer outro. Agora, o homossexual, ele é um cidadão, ele é uma cidadã e precisa ser respeitado como tal. Vamos separar o homossexual daqueles que sofrem de taras sexuais, que é uma coisa bem diferente. O Yorubá tem a mania de dar uma grande importância ao seu pirralho. O filho do sexo forte é mais importante do que a mulher. Mas a pergunta é, o que é ser homem? O que é ser mulher? Se todo ser no útero da mãe, a princípio, é do sexo feminino. Então significa dizer que todo ser na barriga da mãe é um viadinho? Significa dizer então que na barriga da mãe todo ser humano é homossexual? Pare para pensar. Não fica crucificando as pessoas. Eu sou contra, como disse no vídeo anterior, a exposição do homossexualismo no terreiro de Candomblé. E repito, eu sou. Porque eu, por ser heterossexual, não preciso sair por aí dizendo para todo mundo que eu sou homem. Todo mundo vai ver na minha cara que eu sou. O homossexual pode agir da mesma forma. As pessoas vão perceber. Não precisa se expor. O respeito, como disse anteriormente, no outro vídeo também, é o primeiro nascimento. Cada um deve ocupar o seu lugar e ser respeitado no seu lugar. As pessoas precisam entender isso. Porque a pergunta é o que é ser macho? O que é ser fêmea? O que é ser isso? O que é ser aquilo? Não tem como explicar. Mas Ifá tem. Ifá tem como explicar. Ifá diz que o rei chamado Lekun, ou o rei de Lekun,
que significa cidade da Lamúria, casado há muito tempo, ele não conseguia ter um filho. Ele não conseguia engravidar sua mulher. Ele não conseguia ser um homem respeitado pelos seus súditos, porque ele não tinha um filho. O rei então resolveu procurar um babalaú. Mandou chamar o babalaú veio e já pegou aquela parafernália toda, e já bateu Iquim, já pegou Iquim. Sabe o que é bater Iquim? Aposto que você que é babalaú aí não sabe. Bater Iquim significa pegar Iquim na mão, significa alcançar a luz com a mão. Viu? Aprende essa aí, ó, babalaú. Bater Iquim significa pegar a luz com a mão. E aí apareceu um código. E Ifá diz: para você ter um filho, você tem que fazer sacrifício. E Ifá diz: filhos espirituais, filhos de sua própria família ancestral, estão à sua volta. Mas esses filhos só poderão se reencarnar se você fizer sacrifícios. Se a sua mulher fizer sacrifícios. Senão eles não poderão. As portas do céu estão fechadas para você. Porque você tem desprezado os seus ancestrais. Você não tem feito o culto aos seus ancestrais. E Ifá descreveu um tipo de ebó. O rei imediatamente e a rainha providenciaram os itens para fazer o sacrifício. O rei ficou muito feliz com a determinação do Ifá, da indicação, e ele e a rainha decidiram imediatamente fazer o sacrifício, e o babalaú os orientou a fazer os pedidos, pedir aquilo que eles desejavam, qual o tipo de filhos que ele queria ter para sucedê-lo e tal, em cima daqueles produtos que seriam utilizados, que estavam sendo utilizados no sacrifício. O rei foi o primeiro a ser convidado a fazer os pedidos. E o rei começou a orar. Eu imploro ao Olodumare, eu imploro aos meus ancestrais, eu imploro ao meu orixá, eu imploro ao orixá da comunidade que, por favor, me dê um filho do sexo masculino. Porque eu preciso ter um filho que possa me suceder após a morte. A mulher, ao ouvir aqueles pedidos, não, começou a pedir em cima dos dedos. Eu não quero filho masculino. Eu imploro a Deus, eu imploro ao Olodumare, aos meus ancestrais, aos meus mais antigos ancestrais, a todas as divindades e os irumolés, que por favor me dê uma filha do sexo feminino. Eu não quero ter filho homem. E aí começou uma discussão. O sacerdote e o babalaú conseguiu acalmar os ânimos, fez o sacrifício e ficou por isso mesmo. Eles voltaram para o palácio e rapidamente, 10 dias depois, o rei brincando, ali, com a rainha. A rainha sabe como que é, né? A rainha é sempre muito bonita, chama muita atenção, e o rei, animado, puf, fez o filho na rainha. Lá foi o bichinho. E aí, o rei acordava de manhã, ia logo em direção à luz do sol e já implorava a Deus que lhe desse um filho do sexo masculino, aos seus ancestrais que lhe desse um filho do sexo masculino, aos seus orixás que lhe dessem um filho do sexo masculino, aos orixás da comunidade que lhe dessem um filho do sexo masculino, que por favor a terra e o céu lhe dessem um filho do sexo masculino para que pudesse lhe suceder após a morte. A mulher, quando acordava, fazia do mesmo jeito. A rainha já ia em direção ao sol, já pedia a Deus que queria uma filha. Os dois começaram a brigar por causa do sexo da criança. O babalaú fala: vocês não podem fazer isso, está errado. Filho é filho. Vocês vão ficar brigando agora? A rainha: não, eu já falei com ele que Deus não vai dar filho masculino para ele nenhum. Deus vai me dar filho. Na verdade,
eu estou jogando é praga. Que as orações dele e os pedidos dele do rei nunca sejam aceitos, porque eu quero uma mulher. Na verdade, eu quero ganhar gêmeas. Eu quero ganhar gêmeas umas 5 ou 6 vezes. Mas filho masculino eu não quero. O tempo passou nessa confusão, chegou o dia do parto, o parto foi tranquilo. Foi abençoado por Oxum. A divindade estava presente, socorrendo a rainha na hora do parto. Quando o bebê foi lavado, enrolado nos paninhos, e que foi levado ao colo da mãe, que observaram o sexo. Não era nem menino, não era menina. Era um hermafrodita. A rainha pegou o menino e jogou para lá como se fosse uma coisa nojenta. O rei apavorado olhou aquele... eu quero não, eu não quero, eu não quero. Não é desse mundo. Como se tivesse nascido extraterrestre. Esses bichinhos que a gente vê na televisão aí. Aí ficaram apavorados, porque eles queriam um filho. Mas nenhum dos dois estava preparado para ter um filho. Porque a mulher, quando senta para parir, a mulher não sabe qual é o tipo de cidadão que ela vai colocar no mundo, não. A mulher pode ir até, através de ultrassonografia, saber qual é o sexo da criança. Mas a mãe, e nem a ultrassonografia, vai descobrir qual é o caráter do cidadão, não. Nenhuma sonografia, nenhum médico ou psiquiatra, ou seja lá, psicólogos, qualquer coisa, vai dizer qual é o caráter comportamental, se aquele sujeitinho que vai nascer vai ser ladrão, vai ser assaltante, vai ser mentiroso, vai ser prostituta. Ninguém sabe. Ninguém sabe qual será o comportamento. Então nenhuma mãe sabe o que está parindo. Então o contentamento da mãe seria apenas ter o filho. Essa é só a sua obrigação, se esse for o seu desejo. Bom, o rei ficou naquele enrosco. Porque o filho nem era mulher e o filho também não era homem. Né? O filho não era homem. O rei então foi de novo procurar o Babalaô. Depois de um dia que eles estavam, ele e a rainha, tomando banho no rio para refrescar a cabeça. Foi ali no rio que eles decidiram ir procurar o Babalaô novamente. Aí, o Babalaô prontamente foi atender. Consultou. Lá sai o mesmo código. E o Babalaô disse: vocês pediram filho, vocês têm o filho. O que prejudicou o destino da criança foi a sua desavença. Foi o querer macho, outro querer fêmea, ou um querer menino, outro querer menina. Isso prejudicou o nascimento. Isso prejudicou o destino da criança. E agora, a única forma de conviver é se conformar. É se conformar. E o rei só ficou então lamentando. Bom, o relato significa dizer assim, o que é ser homem, o que é ser mulher? Porque o sexo, tanto masculino quanto feminino, se desenvolve na barriga da mãe. Antes de ser o machão, o bom da boca, o saradão, todo homem é uma mulher. Todo homem. Mas, uma questão é, eu vou apresentar aqui duas pessoas. Uma é a Linda, Linda, eu vou chamar simplesmente de Linda. Ela, a Linda, é
uma alma feminina encarnada num corpo masculino. Eu a conheço. Todos os gestos dela é de feminilidade. Todas as ações dela é de feminilidade. Ela tem aquele jeitinho de mulher mesmo. Ela fala como mulher, anda como mulher, se comporta como mulher. Ela foi iniciada em Ifá por um sujeito lá em Uberlândia. Eu já ouvi esse sujeito dizer que não inicia homossexual no culto de Ifá. Mas ele iniciou Linda, por quê? Por que o senhor iniciou a Linda? Porque ela tinha dinheiro? O senhor é um babalaô sério? Ou o senhor é realmente descarado? Ou o senhor vende a alma pro diabo por causa do dinheiro? Porque eu sei que a Linda lhe pagou. E pagou muito bem. E o senhor fez. Mas logo depois o senhor andou por aí dizendo que o senhor não inicia Ifá. Mas vamos mais adiante. Seu Paulinho, seu próprio babalaô, né? O rapaz da Barra Funda, diz para todo mundo que não inicia homossexual em Ifá. Por que ele iniciou o senhor? Porque tem tantos homossexuais iniciados em Ifá. Como que não se inicia em homossexual em Ifá? O senhor não conhece os filhos de Ifá iniciados no Ilê Dudua, não? Eu conheço vários babalaôs. Todos eles falam que Ifá não aceita homossexual. Mas eu não conheço um babalaô que não aceita 10, 15 mil, 8 mil, 20 mil na mão. Aí todo mundo é machão, todo mundo é homem. Na hora todo mundo é homem. Ninguém vai fica questionando se é homossexual ou não. Então uma pergunta para vocês, babalaôs brasileiros, babalaôs nigerianos que estão no Brasil, propagando a cultura de Ifá. Nós queremos saber, pode ou não pode homossexual ser iniciado em Ifá? Se não pode, e se tiverem a coragem de me dizer que não pode, eu vou trazer pelo menos uns 30, vou botar tudo na minha sala e vamos gravar aqui, vamos botar o nome de todo mundo. Eu fui iniciado com fulano, outro com beltrano, outro com cicrano. E acabar com essa besteira. Respeitem os homossexuais. Eles têm orixás, eles têm divindades, eles têm direito a Ifá. Tem direito a Ifá. Eu vou apresentar aqui também, através das fotos, eu vou apresentar uma outra amiga minha, que é a Mônica. Ela mora no Rio de Janeiro. Os traços dela é absolutamente masculino. Ela é homossexual. Ela não optou por ser homossexual. Ela nasceu homossexual. Ela é uma alma masculina encarnada num corpo feminino, inverso da Linda. E a pergunta é, a Mônica deve ser jogada como o rei pegou o seu filho hermafrodita e achou que era uma coisa nojenta? Como a rainha pegou o seu filho e achou que fosse um pouco espinho? Não. Ela tem que estar no meio de nós. Ela tem que ser absorvida por nós. Porque eu não posso acreditar que Ifá, com tamanha sabedoria, que os babalaôs com tamanha sabedoria, com tamanho conhecimento da natureza, não consiga saber separar o certo do errado. Não vamos pegar os homossexuais, masculinos e femininos, e colocar tudo no mesmo pacote. Temos os homossexuais e aqueles que optaram pela homossexualidade. Esses são diferentes. Como já disse anteriormente, precisamos respeitar essas pessoas. E eu estou aqui em defesa dessas pessoas. Homossexuais,
fiquem à vontade para fazer uso desse vídeo, divulgar na internet, que seja esse vídeo um meio de vocês exigir respeito. Não é implorar respeito, não. Não é pedir tolerância, não. É pedir respeito. Vocês são pessoas. São cidadãos e cidadãs. Esse é o meu recado. Homossexuais do Brasil, utilizem esse vídeo, compartilhe, convide seus amigos para compartilhá-lo, discutir, dar suas opiniões. É o momento de utilizar esse vídeo para exigir respeito. Não é o momento de pedir tolerância, porque a sua dignidade física, moral e espiritual é tão digna quanto a dignidade de qualquer outro cidadão. A vocês, o meu respeito. A vocês, o meu respeito absoluto. O que eu não gosto, o que eu não admito, são tarados sexuais. O que eu não admito são aqueles que usam o conceito de homossexualismo para levar esse conceito a essa coisa chamada opção sexual. Isso eu não aceito, porque homossexual e opção sexual tem outro significado. Até o próximo vídeo.